Então, pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos aqui no canal Abstração Matemática e vamos dar continuidade com a resolução da parte número 8, que vamos ter lá também 5 exercícios resolvidos. Não sai daí, não se esqueça de deixar o seu comentário e também subscrever-se no canal, é muito importante isso para mim, não é? E muito grato por aqueles que já se subscreveram-se no canal. Não se esqueçam de partilhar isso para os que vão se preparar para os exames do ano 2021 durante esta pandemia, não é? Então vamos à nossa resolução. Bom, então aqui nós temos o exercício 38 do exame de matemática 2020, que diz o seguinte: determina a altura de um triângulo retângulo traçada do vértice do ângulo reto, se os catetos do triângulo medem 3 cm e 4 cm. Então, para resolver, primeiro vamos fazer um esboço deste triângulo retângulo, ou seja, é muito importante ter o esboço para poder entender facilmente o problema que está a acontecer e qual é o pedido. Então, neste caso, vamos considerar aqui esse triângulo ABC. É um triângulo retângulo em C, ou seja, esse ângulo aqui mede 90 graus. Mede 90 graus. Isto significa que os catetos serão as medidas que formam este ângulo reto, que seria AC, que vai medir 4 segundo os dados, e BC, que vai medir 3. Então, AB, neste caso, seria a minha hipotenusa. O primeiro passo que eu posso fazer para resolver esse problema é achar a hipotenusa. Então, como é que vamos achar a hipotenusa? A hipotenusa para nós é o segmento AB. Então, a hipotenusa ao quadrado será igual, ou seja, vamos usar o teorema de Pitágoras, será igual ao que? Ao cateto AC ao quadrado mais o cateto BC ao quadrado. Então, a hipotenusa, que é o meu segmento AB ao quadrado, será igual ao quê? Qual é a medida de AC? Seria 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, neste caso, ficaríamos com a hipotenusa do meu ABC seria igual ao quê? A 16 mais 9. Isto aqui, somando, vai dar 25. Então, a minha hipotenusa, ou a medida do segmento AB, seria igual ao quê? A 25, ou seja, o segmento da medida AB seria igual a quê? A raiz de 25, que é igual a 5. Então, eu já sei que a medida AB mede 5. Passo a seguir, eu posso chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, chamando aquele ângulo de alfa, eu vou achar o seno de alfa daquele ângulo. Ou seja, considerando o triângulo ABC. Eu sei que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, o seno de alfa, a segunda forma é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, qual é o cateto oposto a esse ângulo? É esse cateto, BC. Então, seria BC dividido por... E qual é a hipotenusa? É AB. Por AB. Segmento AB. Então, neste caso, o seno de alfa seria igual a quê? Seria igual a 3 sobre 5. Então, esta é a medida do seno de alfa. Agora, o problema diz que é para determinarmos a altura de um triângulo retângulo, não é? O triângulo retângulo já está aqui, mas qual é a altura desse triângulo retângulo traçado do ângulo reto? Então, eu vou considerar uma altura, e a altura nós sabemos que é perpendicular à base, então seria mais ou menos uma coisa do gênero. Então, esta é a altura, esta medida que nós queremos achar. Então, se é a altura, significa que é perpendicular à base, e a base, para este caso, seria AB, que é a hipotenusa do nosso triângulo. Então, neste caso, eu vou chamar essa altura de H. Então, eu quero a medida desse H. Agora, considerando, vamos chamar esse ponto aqui, esse ponto de D, não é? Considerando esse ponto D, então, nós já temos um novo triângulo formado, o triângulo ADC. Esse triângulo também é um triângulo retângulo. Isso significa que as medidas trigonométricas também podem ser aplicadas aqui. Ou seja, eu posso calcular o seno de alfa usando o triângulo ADC. Então, usando o triângulo ADC, eu vejo que os meus catetos são DC e AD, e a minha hipotenusa é AC, não é? Porque é um novo triângulo retângulo. Então, o seno de alfa seria igual ao quê? A cateto oposto. E o cateto oposto para o meu triângulo ADC é H. Então, ficaria aqui com a medida de H sobre... E a hipotenusa será esta medida que mede 4, que é a AC, 4. Não é? Então, o que nós temos? Nós temos aqui dois senos de alfa. Um dos senos de alfa é igual a 3 sobre 5 e o outro seno de alfa é igual a H sobre 4. Então, neste caso, eu vejo que seno é igual a seno, então posso substituir aqui no lugar do seno por 3 sobre 5, ou seja, posso fazer uma apenas substituição, ou seja, 3 sobre 5 será igual a H sobre 4. E aplicando a regra de 3 simples, ficaria aqui então com 5H será igual ao quê? A 12, que é 3 vezes 4. Então, H será igual ao quê? 12 sobre 5. Isto aqui, com cálculos bem feitos, é igual a 2,4, que equivale à alternativa E.
Bom, dando continuidade com o exercício número 39, tem o seguinte. Todos os valores de m, tais que 2 vezes cosseno igual a m mais 1 para algum x, definem-se pela condição. Então, quais são os valores de m para que essa equação tenha sentido? Então, para podermos entender isso, primeiro temos que saber o essencial. Qual é o essencial que temos que saber acerca das funções cosseno? É que uma função cosseno de x, ela está entre 1 e menos 1. Ela nunca vai ter valores superiores ou inferiores a menos 1. Nunca vai ter superior ao valor a 1. Então, observando essa equação, o que nós vamos fazer? Vamos repassar a equação primeiramente aqui, m mais 1. Então, o que nós verificamos? Nós verificamos que esse 2 está a multiplicar o cosseno, então pode passar para o segundo membro para dividir. Isso será igual a quê? A m mais 1 sobre 2. Uma vez feito isso, eu sei que este cosseno, como eu já disse, varia do quê? De 1 e menos 1. Então, pegando essa expressão, substituindo apenas aqui onde vê cosseno, porque essa expressão é igual ao cosseno, então ficaríamos aqui com o quê? Com menos 1 seria menor ou igual a m mais 1 sobre 2, seria menor ou igual ao quê? A 1. Então, isto aqui, nós podemos ver que dentro dessa expressão existem duas inequações. Então, nós podemos separar essas inequações e resolvê-las. A primeira equação que existe lá é menos 1 tem que ser menor ou igual a m mais 1 sobre 2. É esta equação daqui para aqui. E a segunda equação é m mais 1 sobre 2 tem que ser menor ou igual a 1. Então, esta é a outra equação que equivale a esta parte. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver essas inequações à parte e vamos achar as suas interseções. Então, aqui nós verificamos 2 está a dividir, vai multiplicar. Então, ficaríamos aqui com menos 2 será menor ou igual a m mais 1. E para este caso de cá, ficaríamos com m mais 1 seria menor ou igual a 2. Neste caso, o mais 1 passa para o primeiro membro, fica menos 1. Ficaria com menos 2, menos 1 seria menor ou igual a quê? A m. E para este caso de cá, ficaríamos com m seria menor ou igual a 2 menos 1. Então, fazendo as operações, ficaríamos aqui com menos 3 será menor ou igual a m. E para este caso de cá, ficaríamos com m menor ou igual a 1. Isto aqui, juntando novamente essas duas expressões, eu mesmo que afirmar que m é menor ou igual a 1, que equivale a esta parte, e o mesmo m é maior ou igual a menos 3, que equivale a essa parte aqui, ou seja, o m está entre menos 3 e 1, e pode tomar também os valores menos 3 e 1, que neste caso é a opção A. Bom, agora vamos dar continuidade com o exercício número 40, que diz o seguinte: a função y igual a seno de x menos 1 é monótona crescente no intervalo. Então, para nós sabermos se essa função é monótona, qual é o intervalo em que essa função é monótona crescente, aqui tem dois meios. O primeiro meio seria, na verdade, quem conhece o esboço da função seno, é só verificar onde que a função seno de x é crescente, porque esse menos 1 só é uma unidade que foi trasladada para baixo. Mas a monotonia da função não vai mudar, não é? Não muda, porque a translação normalmente não muda a monotonia de nenhuma função. Agora, o outro método normalmente seria achar a derivada desta função. Achar a derivada e verificar qual é o intervalo em que essa derivada é positiva. Então, o intervalo em que a primeira derivada desta função é positiva, então é crescente, essa função é crescente neste intervalo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar essa função. Se y é igual a seno de x menos 1, então a derivada dessa função seria igual a quê? A seno de x menos 1 derivada. Não é? E isto aqui é o mesmo que dizer seno de x derivar e derivar também o 1. Então, a derivada de uma constante seria zero, então ficaríamos apenas com cosseno de x. Ou seja, a derivada desta função seria apenas cosseno de x. Agora, para saber onde é que o cosseno de x é positivo, nós vamos usar os círculos trigonométricos que nós temos aqui, da função cosseno. Nós sabemos que o cosseno é positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto. Então, nós vamos verificar esses intervalos dentro desses quadrantes. Por exemplo, o primeiro intervalo parte de menos 3π sobre 2 a 0. Então, menos 3π sobre 2, a contagem é no sentido horário, não é? Neste sentido. Então, menos 3π sobre 2 está aqui. Nós vemos que ela está no quadrante negativo, negativo, depois no quadrante positivo. Então, ela não é apenas
crescente, mas também é decrescente nesses intervalos. Então não pode ser essa opção, porque ela toma valores negativos. Nós só queremos onde ele toma valores positivos, porque se a derivada toma valores positivos, então esta função é crescente. Agora, vamos verificar o segundo intervalo. O segundo intervalo é de 0 a π. Então, de 0 a π é no sentido anti-horário. Isso é de 0 a π. Então, quantos quadrantes eu encontro de 0 a π? Eu encontro 2 quadrantes. E um dos quadrantes é negativo. Significa que nesse quadrante de 0 a π é crescente, mas também é decrescente. Então, a opção B também não é. Então, vamos prosseguir com a opção C. A opção C diz que é de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, menos π sobre 2 é este ponto aqui. A π sobre 2. Menos π sobre 2 no sentido horário. Depois, menos π sobre 2 a π sobre 2 sai daqui. Menos π sobre 2, 0, π sobre 2. Então, o que nós verificamos? Verificamos que nos dois quadrantes, o cosseno toma valores positivos. Então, se toma valores positivos nestes dois quadrantes, significa que a função é monótona crescente. Ou seja, é a linha C. Bom, dando continuidade com o exercício número 41, diz o seguinte: qual é o conjunto das soluções da equação? Né? Temos essa equação trigonométrica que satisfazem a condição, ou seja, essas soluções devem estar no primeiro e segundo quadrante, ou seja, de 0 a π. De 0 a π são valores de 0, 90 até π, 180 graus. Então, como é que nós vamos resolver esta equação? Aqui também podíamos usar uma tentativa. Sendo uma equação, eu havia afirmado também nas resoluções anteriores, podemos pegar um valor aqui, substituir aqui e ver se esses quocientes são iguais. Mas nós aqui vamos usar um método mais didático, ou seja, detalhado, como resolver uma equação. Isso também é muito bom para a preparação de cada aluno, de cada pessoa que está a assistir esse vídeo. Então, o que nós temos aqui? Para que nós temos aqui a mesma função cosseno, cosseno, isto está ao quadrado. Então, para que o primeiro membro seja igual ao segundo membro, os seus argumentos devem ser iguais. Essa é a primeira condição que nós temos que aplicar. Ou seja, estou a afirmar que 3π sobre 2 menos x tem que ser igual a π mais x. Então, essa é a primeira condição. Então, eu vou resolver isso. Como é que posso resolver isso? Então, 3π sobre 2 posso manter no primeiro membro, passo o π para o primeiro membro, mantenho o x e passo o outro x que era negativo, fica positivo para o segundo membro. Então, neste caso, fazendo a subtração aqui, ou seja, vamos fazer o MMC aqui, 2 aqui, 1, ficaríamos então com 3π menos 2π sobre 2, isso tinha que ser igual okay, a 2x. Então, neste caso, ficaríamos com π sobre 2 é igual a 2x. Então, o x está a multiplicar, passa, vem dividir. Então, ao dividir, vem multiplicar com 2. Então, fica com π sobre 4 igual a x. Então, o que eu estou a afirmar? Estou a afirmar que uma das soluções é π sobre 4. Essa é uma das soluções. E π sobre 4 equivale a 45 graus. Então, está dentro da condição colocada aqui, de 0 a π. Então, o outro ângulo que nós podemos encontrar, π sobre 4, ou seja, o outro ângulo que faz parte dessa solução, é um ângulo que está no segundo quadrante. Então, como é que nós vamos encontrar esse ângulo? Consideremos, se nós temos aqui um ângulo de π sobre 4, não é? Nós sabemos que o seu valor do cosseno é em relação ao eixo x. Esse é o seu valor cosseno, vamos supor que seja A. Então, para que ele tenha o mesmo valor menos A, significa que também a abertura deste ângulo aqui tem que ser o mesmo deste lado de cá, ou seja, tem que ser uma coisa desses, onde este ângulo também deve ser π sobre 4. Então, se isso acontece, então eles terão o mesmo valor, mas são simétricos. Então, para encontrar o ângulo do segundo grau, que é o ângulo que parte daqui até aqui, então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer π menos essa medida para encontrarmos esse ângulo, menos essa medida aqui, ou seja, π menos π sobre 4. Então, para encontrar o outro x2, temos que fazer π menos π sobre 4. Então, neste caso, ficaríamos com o quê? Com 4π menos π sobre 4. Neste caso, ficaríamos com 3π sobre 4. Então, as soluções para nós aqui seriam π sobre 4 e 3π sobre 4. Conforme podemos ver, nós aqui não temos nenhuma alternativa correta. Não temos nenhuma alternativa correta. Então, este exercício era só deixar em branco. Bom, uma vez resolvido o número 41, vamos dar continuidade ao exercício número 42, que diz o seguinte: qual é a função ímpar que tem um período mínimo positivo t igual a 4? Então, aqui temos as nossas funções. Nós temos que saber, para calcular o período normalmente das funções seno e cosseno, tem essas formas canônicas. Então, é só apenas usar essa fórmula, t igual a 2π sobre r. Existe uma outra forma que seria usar a definição, ou seja, a definição diz o seguinte:
f de x é igual a f, ou seja, uma função de período que f de x tem que ser igual a f de x mais um certo t. Então podíamos usar essa definição, mas como trata-se de exame de admissão, o tempo é uma das coisas que temos que economizar lá, vamos usar t igual a 2π sobre r. Para as funções seno e cosseno, para as funções tangentes e cotangentes usamos π sobre r, onde o r, para todos os casos, normalmente é o valor que multiplica o x lá dentro do argumento. Então, neste caso, podemos prosseguir com a verificação, não é? Com a extração do zero e a verificação. Então, ficamos aqui com a linha A. A linha A, o R é π sobre 4, ou seja, o valor que multiplica aqui o x é π sobre 4. Então, neste caso, isto implica que o período será, então, 2π sobre o nosso R, que é π sobre 4. Então, neste caso, ficaríamos aqui com 2π vezes 4 sobre π. Então, cortando π com π, multiplicando 2 com 4, ficamos com 8. Então, essa alternativa não pode, porque nós queremos o t onde ela é igual a 4, não é? Então, vemos que π sobre 4 é o valor que multiplica aqui, e para a linha E também verificamos que π sobre 4 multiplica aqui. Então, essa alternativa também provavelmente não será, porque para seno e cosseno nós temos a mesma fórmula. Neste caso, os períodos serão 8 para A e E. Para a linha B. Para a linha B, nós verificamos que o R é igual ao quê? A π sobre 2. Então, neste caso, nosso período será a divisão de 2π sobre π sobre 2. Então, neste caso, ficaríamos com 2π vezes 2 sobre π. Então, neste caso, cortamos o π com π, ficamos com 2 vezes 2, 4. Então, esta alternativa pode ser. Isto significa que esta também pode ser, porque também tem o mesmo argumento π sobre 2. Ou seja, tem o mesmo R π sobre 2. Para este caso, a função tangente, temos que usar essa fórmula π sobre R, não é? Antes usávamos 2π sobre R porque eram as funções seno e cosseno, mas para as funções tangente e cotangente usamos π sobre R. Então, neste caso, para a linha C, para verificarmos o período, vemos que o R para aquele caso é π sobre 2 também, mas o período será calculado de uma forma diferente, porque trata-se de uma função tangente, π sobre R. Então, neste caso, ficaríamos com π sobre 2. Não é? Isto verificamos que é π vezes 2 sobre π. Então, verificamos que isso é igual a 2, se cortarmos π com π. Então, esta alternativa não pode ser. Então, ficamos com B e D. Agora, temos que verificar também uma coisa muito importante, função ímpar. Quando é que uma função é ímpar? Isto é muito importante saber aqui, porque os feiticeiros da UEM, quando fazem exercícios, são muito traiçoeiros. Então, temos que saber que f menos f de x tem que ser igual a f de menos x. Então, uma função ímpar, ou seja, diz-se ímpar se obedece essa condição. Então, o que nós vamos fazer? Vamos considerar a função da linha B, f de x igual a seno de π x sobre 2 menos 3. Atenção, o argumento de seno aqui é apenas π sobre 2 vezes x. Então, o menos 3 é como se fosse o valor de A, seguindo essa estrutura. Então, neste caso, se nós multiplicarmos essa função por menos, toda ela por menos, não é? Ficaríamos então com menos seno de π x sobre 2, não é? Mais 3. Isso tem que ser igual a f de menos x, ou seja, no lugar do x vamos colocar o menos x. Então, neste caso, tem que ser igual a seno do que? De π vezes menos x sobre 2, menos 3. Então, verificamos que isto aqui é igual, é menos seno de π sobre 2x mais 3, tem que ser igual, ok? Então, a menos seno, aplicando uma propriedade trigonométrica, π sobre 2, x, menos 3. Então, vemos que isto aqui em nenhum momento vai ser igual, porque isto aqui é diferente. Então, se é diferente, então esta função não é ímpar. Então, anulamos essa opção. As funções cosseno, geralmente, quando sofrem uma translação, normalmente translação para cima ou para baixo, elas sempre vão continuar par. Então, esta função também é par. Então, não pode ser essa alternativa, porque esta função é par, não é ímpar. Então, nós vemos que todas as opções foram anuladas e não tem a opção correta. Existe uma função com período 4, sim, mas não existe uma função ímpar, porque aqui pergunta qual é a função ímpar. Então, esta tem período 4, mas não é ímpar. Esta também tem período 4, mas não é ímpar. Então, ficamos aqui sem alternativa, e assim fica resolvido. É só deixar essa questão em branco.
Então, pessoal, essa foi a oitava parte resolvida. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e subscrever-se no canal. Isso é muito importante, pois ajuda bastante para mim. E partilhar essa informação com os interessados, talvez aqueles que vão concorrer aos exames de admissão nos anos seguintes. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até ao final.